Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Refletindo a Paz. Meu nome é Ana Maria. Refletindo a Paz é uma das ações do Projeto Luz. E nesse propósito de refletirmos a paz, implementamos a série Ore Conosco. Deus Pai que está nos céus, gratidão pela vida, gratidão pelas experiências vividas, gratidão por estarmos aqui refletindo sobre os seus ensinamentos. Gratidão, gratidão, gratidão. Todos os dias, às 9 horas da manhã, que é o horário aqui do Brasil, realizamos oração em prol de todos nós. Todos nós que almejamos a paz no planeta Terra. E as referidas orações não são online, são aqui no nosso cantinho, numa sintonia com o divino. Mas vocês que nos acompanham, que estão inscritos em nossas redes sociais, são incluídos em nossas orações. Mas é importante que peçam. Vocês podem estar colocando aqui na descrição, destacando as suas necessidades, porque aí vai facilitar cada vez mais as orações que nós fazemos, as energias positivas que nós emanamos em prol da nossa paz. E às terças-feiras, às 20 horas, também, horário aqui do Brasil, nos propomos a fazer a oração online, de modo que juntos e juntas possamos formar um grupo que produz boas energias em prol da paz no planeta Terra. E para que possamos fazer essa oração aqui na terça-feira, nós geralmente selecionamos uma das orações que nós realizamos no dia a dia às 9 horas da manhã. Tá bom? E qual é a dinâmica dessa oração que é importante a gente estar compartilhando com vocês? Em primeiro lugar, é importante a gente ter um copo de água, uma xícara de água pertinho da gente, ou um jarro, conforme a gente sempre fala, porque a água pode ser guardada na geladeira e você pode estar tomando a água ao longo da semana. Essa água é uma água fluidificada, é uma água benta, é uma água harmonizada, porque ela está aqui nesse contexto de sublimes pensamentos, e de sábias palavras que a gente procura proferir nesses momentos de oração, nesse momento de reflexão. E a oração que a gente faz é sempre por meio de uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus Cristo, para ir qualificando a nossa oração, para que a gente possa, de fato, fazer uma conversa com Deus, fazer uma conversa com Jesus Cristo, de uma forma mais harmoniosa. E nessa semana, estamos nos dedicando ao tema o perdão das ofensas. Cada semana a gente se dedica a um tema, Então, na série Cultivando o Amor, nós refletimos sobre o fato de que aprendemos a amar praticando as virtudes. Esse vídeo foi postado ontem, no dia 1º de maio, segunda-feira. E aí nesse vídeo a gente tratou desse tema, que é a importância de aprendermos a amar. E para tanto, nós precisamos praticar as virtudes. E uma das virtudes é o perdão. E o perdão das ofensas. Uma das virtudes é o perdão no sentido da gente estar rompendo com essa imperfeição que é a ofensa. Por isso hoje nos dedicaremos a orar nessa perspectiva. E já vamos iniciar destacando a linda oração de Simeão realizada em Bordeaux, em Paris, em 1862.
que ele nos fala, o que ele nos orienta? Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Então, ele está fazendo um diálogo aqui de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus ensinou a seus discípulos. E mesmo pensamento, quer dizer, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro. O que Jesus responde a Pedro? Perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque. Então, o perdão ilimitado, o perdão das ofensas em todas as situações, nos torna invulneráveis ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Olha quantos questionamentos, olha quantos ensinamentos, quantas orientações que a gente pode trazer desse trecho, né? Dessa fala de Simeão. Porque quando Simeão nos fala, confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos, ele nos alerta sobre quando rezamos o Pai Nosso e nos comprometemos com Deus que vamos perdoar quem nos ofende. Vocês já pararam para pensar sobre isso? E de quais palavras ele está falando? De perdoar quantas vezes precisarmos. O perdão diário constitui um aprendizado no processo de evolução moral. Quanto mais eu perdoo, mais eu evoluo e menos necessidade de perdoar eu tenho. Porque, nesse sentido, eu não me ofendo. Quanto menos necessidade de perdoar eu tenho, é porque eu estou me ofendendo menos. E qual a oração tão simples que a gente falou, que Simeão nos orientou? A oração que Jesus nos ensinou. Aquela oração que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a pedir, dizendo: perdoai as nossas ofensas. Então, nesses momentos de orações, é importante a gente estar pedindo. E aqui nós estamos pedindo: Deus, perdoa as nossas ofensas. Esse é um pedido, é uma súplica. E aí Jesus completou ensinando: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse é o ensinamento. Jesus aqui está nos ensinando que nós estamos nos comprometendo com Deus
de que vamos perdoar quem está nos ofendendo. Esse é um compromisso que selamos com Deus. E Jesus está nos ensinando a nos comprometermos nessa dimensão. Porque o perdão é importante, é fundamental para a nossa evolução espiritual. Só que às vezes nós oramos da boca para fora e nem percebemos o sentido das palavras que estamos proferindo, não é mesmo? Nós falamos, oramos no automático. Isso não é bom, nada bom. Por isso nós estamos aqui hoje estudando, refletindo, orando por meio dessas palavras. Precisamos aprender o sentido e o significado de cada palavra que falamos em nosso dia a dia. E aí, nesse caso, não só das palavras que estão constituindo a nossa oração, mas das palavras que estão em ação no nosso dia a dia, estão na nossa oralidade cotidiana. Porque a oração não é só nesse momento específico de estarmos aqui refletindo a palavra. A oração é tudo aquilo que nós fazemos em nosso cotidiano, que nós pensamos, sentimos, falamos e agimos. Então, nós precisamos aprender o sentido e o significado de cada palavra que falamos em nosso dia a dia e principalmente quando estamos orando, é fundamental, quando estamos educando uma criança, quando estamos nos relacionando com os idosos, quando estamos conversando nos grupos de amigos que nós temos, enfim, em todos os momentos. Todos os momentos nós precisamos pensar, refletir, ter ciência do que nós estamos falando. Nós precisamos aprender tanto do ponto de vista intelectual, sobre o que nós estamos falando, como do ponto de vista moral. As duas dimensões são importantes, tanto do ponto de vista intelectual e tanto do ponto de vista moral. Nós precisamos entender que o perdão é uma virtude que promove a expansão da nossa consciência. E por isso regenera a nossa alma. Quando a nossa consciência está sendo expandida, a nossa alma, em consonância com a mesma, vai se regenerando. Isso quer dizer que quanto menos regenerada estiver a nossa consciência, menos evoluída está a nossa alma, o nosso espírito. E quando Jesus nos orienta que nós devemos perdoar sempre, é porque o perdão é um santo remédio para a cura da nossa alma e do nosso espírito. E se nós estamos nesse mundo terreno porque precisamos nos curar, nós estamos aqui porque precisamos nos curar. E uma das curas que nós precisamos fazer é a cura das ofensas. E a cura das ofensas só é realizada por meio do perdão. Então, parar de nos ofendermos, porque se ofende quem ainda carrega as energias das imperfeições que alimentam as ofensas. Então, nós precisamos nos curar dessas energias que alimentam as ofensas. Não é fácil. Porque quais são essas energias que alimentam as ofensas? Já pararam para pensar? O orgulho, a vaidade, a raiva, o ódio, o rancor, a vingança, o ciúme, a traição.
E aqui nós poderíamos enumerar muitas imperfeições, muitas energias malévolas, energias que danificam a nossa possibilidade de evolução espiritual. Então, relembrando os ensinamentos de Jesus, nós podemos recorrer mais uma vez a Mateus, no capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, lembrando que Simeão falou lá quando nós destacamos: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. O 7 é um número, vamos dizer, simbólico para dizer que sempre, infinitamente sempre, até rompermos com essas imperfeições. Então, quem sabe perdoando 77 vezes 7, nós vamos aprender a amar, já que nós aprendemos a amar praticando as virtudes. Nosso foco é o amor. Para chegarmos ao verdadeiro amor, precisamos praticar as virtudes. E hoje nós estamos nos dedicando ao perdão. Então, nesse sentido, quantas vezes nós precisamos praticar o perdão? Façamos uma autoavaliação e saberemos a resposta. É chegada a hora da gente fazer essa autoavaliação. Pois bem, é preciso que tomemos consciência de que, quando precisamos perdoar, é porque as ofensas nos atingiram. Mas, se estamos perdoando, se já estamos conseguindo perdoar, é porque nós já estamos começando a aprender a não dar muita importância a essas ofensas. Já estamos dando os primeiros passos. Isso é muito importante. E o dia que não precisarmos mais perdoar, porque esse dia vai chegar, é porque essas energias ruins já não nos atingem. Não estão mais fazendo parte do nosso cotidiano. Acabou. Mas para chegarmos nessa dimensão, nós precisamos começar agora a praticar o perdão. Porque essas energias que alimentam as ofensas são energias que danificam o nosso ser. São as energias que danificam as nossas relações interpessoais, a nossa relação com Deus. Porque quando estamos numa relação interpessoal ruim, nós não conseguimos nos conectar com Deus de uma forma sublime. Porque sempre vai existir algo que vai impedir essa conexão. Por isso que Jesus insiste. E está lá em Marcos, no capítulo 11, versículo 25 e 26. O que Jesus fala insistindo para nós? E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Isso aqui é muito sério. Porque conforme a gente falou,
antes da gente estar fazendo a oração, ou após a oração, quando estamos nos comprometendo com Deus de que vamos perdoar quem está nos ofendendo, nós precisamos perdoar. Então ele fala assim, antes de fazer a oração, antes de você tentar se conectar com Deus, perdoe todos aqueles que porventura te ofenderam ou que você se sentiu ofendido. Mas também peça perdão para aqueles que porventura você ofendeu. Porque assim o Pai vai te perdoar. Jesus não está dizendo aqui que o nosso Deus está de picuinha com a gente, que vai perdoar a gente só se a gente perdoar o irmão. Deus não tem isso. Tanto que Ele já nos perdoou e por isso nós estamos aqui nesse mundo terreno. O que Jesus está dizendo aqui é que nós só vamos conseguir nos fazer ouvir na divina palavra do modo como tem que ser quando nós estivermos perdoando e não mais ofendendo. Porque aí o caminho está limpo, sem as energias das imperfeições. E aí Deus perdoará os nossos pecados. Por quê? Porque a nossa consciência estará no processo de regeneração. E vai acontecer aqui um auto-perdão. Porque Deus já registrou tudo isso em nossa consciência. Então é esse auto-perdão. Jesus está falando aqui do perdão que a sua consciência vai ter em relação à sua alma, a você, a nós. Mas enquanto estivermos mergulhados nas imperfeições que danificam o nosso ser e que alimentam as ofensas, essas imperfeições, elas são como obstáculos à nossa regeneração, a regeneração da nossa consciência. E uma consciência que não está regenerada não consegue fazer essa conexão com Deus de uma forma mais sublime. Deus está nos ouvindo o tempo todo, a ponto de nos colocar nesses estudos, a ponto de nos falar por meio de diferentes pessoas, por meio de diferentes experiências, que nós precisamos vivenciar as virtudes, dentre as quais o perdão. Mas é nossa responsabilidade a nossa salvação. E cada súplica que a gente faz para Ele, Ele nos perdoa. E aí nessa outra dimensão, Ele nos perdoa como? Também o Pai que estás nos céus vai te perdoar, se você perdoar os seus inimigos. Como que Ele te perdoa? Te possibilitando novas experiências para vivenciar o perdão. Te dando a chance de perdoar e não mais ofender. Esse é o perdão sublime de Deus. E vai depender de nós estarmos atentos e atentas a essas experiências para realizarmos o que nos cabe. Mas saibamos, não se sentir ofendido e nem ofender o próximo não acontece de uma hora para outra. É preciso praticar diariamente se nós desejamos não mais nos ofendermos e nem ofender o próximo.
E se decidimos viver essas experiências do perdão em nosso cotidiano, nós nos imbuiremos dos fluidos das diversas virtudes. E esses fluidos nos ajudam no processo de aprendizado do perdão. E quais são as virtudes que nos ajudam na prática do perdão? A paciência, a resignação, a gratidão, a compaixão, a misericórdia, o amor. Todas as virtudes. Mas a gente traz aqui algumas como exemplo para a gente poder estar conseguindo entender. Então, a paciência nos ajuda a não ficarmos imersos nas energias daqueles que nos ofendem. Se alguém tenta nos ofender e a gente vai ofender de volta, né? Tem aquele famoso ditado, eu não guardo desaforo. Esse ditado é uma forma da gente alimentar as imperfeições que alimentam as ofensas. Então é melhor a gente ter paciência, retornar num outro momento, retomar o assunto com a cabeça mais fria. E aí nesse processo vamos evoluindo, porque eu vou escolher melhor as palavras. E se ainda assim eu for ofendido, ou eu for ofendida, é porque eu ainda preciso exercitar mais a minha paciência. E se eu estou me sentindo ofendida, é porque eu ainda tenho resquícios dessa imperfeição. E a resignação nos ajuda a superar as ofensas sem que elas nos contaminem. Então, quando eu consigo exercitar a paciência, junto vem a resignação. E a gratidão, porque a gratidão nos ajuda a compreender que as pessoas podem ser instrumentos, né, para nos testarem, para testar a nossa paciência. Muitas pessoas nos ofendem porque elas também estão no aprendizado, mas são instrumentos para testarem a nossa paciência. E aí, a nossa evolução moral necessita dessa experiência, porque nós viemos aqui justamente, né, para estarmos desconstruindo essa imperfeição. Por isso que a gratidão, né, se a gente tem gratidão e a gente consegue entender isso, nós vamos conseguir perdoar. Então, ter gratidão por conseguirmos perdoar é muito importante. E também termos gratidão por nos sentirmos menos ofendidos. A cada dia que eu me sentir menos ofendida, mais gratidão eu tenho que ter. E isso é um grande aprendizado. A compaixão, porque emanando essa energia da compaixão, nós podemos ajudar quem nos ofende a se perdoar e aprender o benefício da benevolência. Então vamos juntos e juntas nesse processo. A misericórdia, porque esse é um sentimento que nos coloca no patamar da humildade. Veja que uma virtude vai puxando a outra, né? E uma vai interpenetrando na outra. Daí a importância de que, se desejamos aprender a amar, precisamos praticar as virtudes e, praticando o perdão, nós também vamos nos imbuindo pelas boas energias das demais virtudes. E nesse sentido, nós chegamos ao amor, porque a energia do verdadeiro amor cura qualquer maledicência. Vejam que nesse processo nós vamos nos curando e contribuindo com a cura do outro. Todos nós estamos aqui nesse mundo a serviço um do outro, rumo à nossa evolução espiritual. Cada um tem responsabilidade por si. Eu não tenho o poder de
fazer o outro evoluir, porque é o outro que tem que iniciar o seu processo de evolução, mas nós podemos, num processo, né, de reforma íntima, de troca de ideias, como nós estamos aqui, né, dos estudos que a gente tem realizado, das orações que a gente tem feito, a gente vem para cá para compartilhar com vocês, porque esses dizeres que estão sendo ditos aqui, primeiro foram ditos para nós que estamos aqui no Refletindo a Paz. Para mim que estou nesse processo de mediação. E como eu ouvir isso, porque foi para mim e para nós aqui que esses dizeres foram proferidos, primeiro ele nos tocou. E nos tocando e imaginando que outras pessoas podem estar vivendo essa necessidade de ouvir esses ensinamentos, aqui estamos compartilhando com vocês. E parafraseando Divaldo Franco, nós podemos dizer que o bem que fazemos, o bem que eu te faço, o bem que você me faz, anula o mal que fizemos. Quer dizer, o amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de imperfeições. Então, nessa perspectiva, o perdão é um grande aliado do processo de evolução moral. Imagine quando mais pessoas conseguirem seguir esses ensinamentos de Jesus. Imagina. Nós vamos conquistar a nossa evolução espiritual no âmbito coletivo, a ponto de o planeta Terra tornar-se um mundo onde prevalecerá o desejo do bem. Mas para que se prevaleça o desejo do bem aqui nesse mundo, nós precisamos tomar uma decisão séria, que é praticar as virtudes, que é praticar a lei de amor ensinada por Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui hoje formando um grande grupo de oração. Convidem seus familiares, seus amigos, suas amigas para integrarem esse grupo de oração. É muito importante que mais pessoas se conectem com essas energias sublimes que nos ajudam no processo de evolução espiritual. Quanto mais refletirmos sobre esses assuntos em prol do nosso desenvolvimento intelectual e moral, o que a reflexão vai desenvolvendo a nossa consciência e a nossa moralidade, mais rápido alcançaremos o patamar de um coração puro. E se desejamos nos salvar, precisamos nos constituir com o coração puro. Um coração que não se ofende porque está imbuído pela prática das virtudes. Então, orem conosco, queridas irmãs e queridos irmãos, que possamos aprender a perdoar, que possamos aprender a amar aquele irmão e aquela irmã que nos desafia o tempo inteiro. Amar aquelas pessoas que testam a nossa paciência no nosso dia a dia. Que estejamos imbuídas e imbuídos pelos fluidos do amor de Deus. Busquemos sempre semear amor, gratidão, alegria e paz por onde andarmos. Que saibamos cultivar as virtudes em nosso lar, com a nossa família, no trabalho, na comunidade, com os amigos, com as pessoas que encontramos em nossa caminhada ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia a dia. Que tenhamos força, fé e coragem para perdoar quantas vezes forem necessárias,
até aprendermos a não mais nos ofendermos, até aprendermos a não mais ofender ninguém. Que nesse processo possamos aprender a não ofender o outro. Pai nosso que estais nos céus, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que assim seja, por divina inspiração, em nome de Jesus Cristo. Abraço fraterno, equipe do Refletindo a Paz.